E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil e hoje eu trago para vocês um monitor voltado para o público profissional. Galera que precisa ver no monitor exatamente o que vai ser impresso ou de repente aí precisa dos padrões sRGB, Adobe RGB, pode ser também para utilização aí de vias virtuais, em que você não precisa efetivamente imprimir. Então, se você é profissional, está interessado nesse tipo de produto, fica até o final do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like e bora! Então, como eu falei aqui, a gente vai ter um foco bem específico. Esse monitor é estritamente voltado para quem precisa de cores muito bem definidas. A gente tem calibragens aqui para sRGB, para RGB e também para NTSC, que é aquele padrão mais voltado para a área de cinematografia, né, que são vídeos. Então, o Adobe RGB a gente vai ter 99%, o sRGB a gente vai ter 100% e o NTSC a gente vai ter 120%. Além disso, a gente vai ter aqui um painel IPS que tem 10 bits. Isso significa que a gente tem aqui mais de 1 bilhão de cores que aparecem nesse monitor. E uma coisa bem importante, assim, a parte interessante da gente ter uma quantidade maior de cores é que a gente tem um gradiente. Ou seja, a diferença entre cores, né, de a gente sair do branco pro preto, toda a escala de cinza, vai ser uma escala maior. Então, a galera que precisa fazer artes com gradiente, o gradiente fica mais suave, mais bonito, não fica aquele quebrado, aquela ideia de pixelado. Além disso, a gente vai ter aqui uma pré-calibragem que entrega um Delta E. Delta E, para quem não sabe, é basicamente a diferenciação entre cores. Porque quando a gente tem várias pessoas vendo uma cor, cada uma vai ver uma cor diferente. Principalmente porque a gente também tem nos casos aí dos homens a possibilidade de daltonismo. O daltonismo também não tem só um nível de daltonismo. Então a gente precisava, né, era necessário criar uma medida para dizer se uma cor é X ou se uma cor é Y. Então o delta E basicamente diz a diferença entre as cores. Então quando a gente tem um delta E baixo, isso significa que a gente consegue distinguir as diferentes cores. Além da gente ter grandes possibilidades, a gente também consegue distinguir quais são, né, quando a gente mudou de cor ou não. Além disso, então, vamos voltar para a parte mais técnica, né? A gente tem 24.1 polegadas nesse monitor, nesse painel. A proporção aqui vai ser 16:10, não 16:9. A gente vai ter aqui uma altura um pouquinho maior. A resolução dele é o tradicional Full HD, ou seja, 1920, mas como a gente tem uma altura um pouquinho maior, em vez de ser 1920x1080, vai ser 1920x1200. 120 pixels a mais aí na nossa altura. E seguindo exatamente esse mesmo raciocínio de ser um monitor voltado para a galera que é profissional, a gente vai ter aqui, na hora da gente fazer ajustes de cor manual, a gente vai ter 6 eixos e não só 3, né? Não é só sRGB. A gente vai ter também o ciano, então você vai conseguir fazer ajustes mais finos exatamente para o que você precisa. Claro, você profissional da área de ilustração, da área de design. Além da gente ter HDMI, DisplayPort, VGA e DVI para as conectividades aí nas nossas conexões de vídeo, vamos ter também mais 4 portas USB 3.0. Ou seja, se você quer conectar seu celular, seu pendrive, seu próprio, né, teclado e mouse direto no monitor, você também vai ter essa opção. E sem esquecer, né, que a gente também tem mais uma conexão para fones de ouvido. Então, se você está querendo assistir algum vídeo, alguma coisa específica, de repente, num escritório, e não quer que as outras pessoas ouçam, né, você pode conectar seu fone de ouvido direto no seu monitor. De repente, né, o gabinete fica embaixo da mesa, com difícil acesso, então o monitor fica bem mais fácil a gente fazer essas conexões. Além disso, eu não falei pra vocês, mas falando em ambiente de escritório, de trabalho, como o painel aqui é um painel IPS, a gente tem, né, 10 bits, ou seja, muitas cores. Temos um painel IPS que tem também um brilho e contraste melhor. E também, né, uma coisa bem importante para ambientes de escritório é que o painel IPS ele não distorce as cores quando você não está visualizando ele exatamente na sua frente. Isso significa que a gente pode compartilhar a tela. Ou seja, né, você está fazendo seu trabalho, olhando diretamente para o seu monitor retinho, e você pode chamar seus companheiros para assistirem, né, ou verificarem alguma arte que você está fazendo. E aí, mesmo que eles estejam olhando na lateral, eles vão estar vendo exatamente o que você está vendo, então não precisa ficar mexendo no monitor. Mas se você precisar mexer seu monitor, ele também tem ajustes de altura, né? Esse aqui é a altura máxima,
essa aqui é a altura mínima. A gente também vai ter a opção de fazer esses movimentos. E claro, né, pra galera que de repente quer ver em modo retrato, também temos essa opção. Então é um monitor bem prático, né, pra se trabalhar. Além dele em si ter as próprias, né, funções para designer, você também pode fazer esses ajustes aí bem tranquilamente. Se você não quiser utilizar ele assim, tem também a opção de você colocar ele nas molduras VESA. Então, você tem várias opções aí para onde colocar ele e como conectá-lo. Esse monitor também vai contar com o Asus Splendid, basicamente por sets, para você que não quer fazer essa configuração manualmente, ou para você que não precisa, né? Afinal, o Adobe RGB e o sRGB são, né, basicamente padrões aí, então se você precisar trocar de um pro outro, você basicamente mexe aqui no menu e não precisa fazer essas configurações aí todas manualmente cada vez. E a gente vai ter também alguns presets para aqueles momentos de breaking que você só quer assistir um filme na internet. É mais fácil, né? Outra tecnologia da Asus que está inclusa neste monitor é o Quick Fit Virtual Scale. Para que serve isso, Carol? Então, quando a gente está fazendo alguma impressão, a gente, né, utilizando o Adobe RGB, sRGB, a gente já consegue saber mais ou menos quais são as cores que vão sair na sua impressão. Se você perceber que as cores são meio... é porque normalmente os monitores mostram muitas opções a mais de cor que na impressão não são viáveis. Então a gente já diminui a quantidade de cores que o monitor pode mostrar justamente para que você veja o que vai ser impresso. Agora, de repente você precisa saber se a folha, se o tamanho está correto, se a escala está correta. Então a gente tem um grid aqui que aparece na tela o tamanho de uma folha A4, o tamanho de uma folha A3 e alguns outros modelos também, alguns outros tamanhos que são, né, justamente específicos para essa área que imprime, que faz design e que precisa aí ter tanto cores como tamanhos bem ajustados para que a gente não faça impressão em escala e depois, no final das contas, descubra que alguma coisa deu errado e se você perca, né, além de tempo, também material, que também é dinheiro, não é mesmo? E por hoje é só, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, já compartilha aí com seus colegas trabalhadores aí da área profissional de design e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!